Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente ainda vai falar um pouco sobre betoneira. Na verdade, existe muita coisa para falar sobre todas as máquinas e equipamentos. Você acha que a betoneira não tem isso, que é um equipamento tão simples de ser usado, mas na verdade, quando a gente começa a explodir, né, expandir sobre esses equipamentos, você começa a perceber que cada etapa, cada equipamento, ele é composto de várias partes e várias etapas ali a serem observadas, tá? Hoje a gente vai falar sobre proteções mecânicas dessa betoneira. Na aula passada eu falei sobre a parte de alimentação dela, propriamente dita, um comando. E como a gente está falando uma betoneira, claro que adequada a NR12, a gente precisa passar por todas essas etapas. Bom, se você acha que isso não é importante, se você acha que a betoneira pode funcionar sem isso, ok. O que eu estou trazendo para você é a questão daquilo que é legal, daquilo que está dentro da norma e daquilo que, se você não seguir, provavelmente você será ali autuado por isso, né, em algum momento, se alguma coisa acontecer e se houver uma fiscalização. Então, para que a gente não perca muito tempo, deixa eu ir lá para NR12, para só duas partezinhas. Como eu disse, eu não gosto muito de trazer norma aqui, mas a gente não consegue fugir disso, né? Olha só, na NR12, para fins de aplicação desta NR, considera-se proteção o elemento especificamente utilizado para prover segurança por meio de barreira física, podendo ser, e aí no nosso caso, a proteção fixa, que deve ser mantida em sua posição de maneira permanente ou por meio de elementos de fixação que só permitam a sua remoção ou abertura com o uso de ferramentas. Bom, chegamos aqui nessa parte da betoneira que eu queria mostrar para vocês. Agora, tem uma outra partezinha aqui, tá? Aqui a gente caracterizou o que é proteção física, ela caracterizou o que é uma proteção física. E aqui nesse item 12.5.9, as transmissões de força e os componentes móveis a elas interligados, acessíveis ou expostos, desde que ofereçam risco, devem possuir proteções fixas. E ela segue aqui, ou móveis com dispositivos de intertravamento, porque ela está falando aqui das possibilidades de monitoramento. Mas a gente fica com possuir até proteções fixas. Tá? Existe um outro ponto normativo que eu não vou trazer aqui, mas acho que esses dois aqui deixam bem claros uma coisa. Precisa, se existe uma parte móvel, essa parte móvel está numa zona de risco, ou seja, alguém pode colocar a mão, ela precisa de uma proteção. E a proteção destes componentes, ela não serve só para a segurança, né, no caso da operação dela, ela serve também para outras coisas. Tá? Então, deixa eu trazer aqui para você esta imagem aqui, que é muito interessante. Aqui a gente tem uma imagem de uma betoneira. Ela está completamente desadequada ou não adequada, para ser mais preciso. Por quê? Porque nós temos aqui as proteções, ou seja, a cremalheira aqui com o seu pinhão, e aqui do outro lado também toda uma engrenagem sem proteção nenhuma, certo? Não vou nem falar da parte de alimentação dela. Trazendo aqui ela um pouquinho para o lado, deixa eu trazer essa imagem aqui que ela aproxima um pouco mais. Então aqui dá para ver o pinhão direitinho. Lá do outro lado também, então toda a cremalheira aqui. E é desta proteção que a gente está falando. Até porque, por que proteger isso aqui? Porque se cair um cascalhinho aqui também, tá? Aqui, sei lá, qualquer coisa que cair aqui, ela pode vir aqui nessa engrenagem e trancar. Inclusive queimar o motor, quebrar um dente da engrenagem. Então a gente tem uma danificação, pode ser ter um dano neste equipamento. Isso não é interessante nem para a parte operacional, né, nem para a parte de manutenção. Olha aqui. Aqui está a nossa cremalheira mais de pertinho aqui. Ó. Como vocês podem ver, ela está aqui bem pertinho, sem proteção nenhuma. Tá?
olha esta outra imagem aqui. Essa aqui é interessante. Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui e trazer ela para cá. Olha aqui, toda essa engrenagem aqui que faz virar o tambor também precisa de uma proteção, tanto pela segurança na operação, quanto pela entrada aqui de materiais que vão acabar trancando isso aqui, causando um dano a ela. E aqui nós temos aquela parte do pinhão que vai fazer a rotação. Ela está interligada aqui ao motor e ela vai fazer então a rotação para que a betoneira faça a mistura da argamassa. Então a gente precisa dessa proteção aí. Aonde que a gente vai encontrar essa proteção, pessoal? Tá? Essa proteção tem à venda. É uma proteção que já está, só um pouquinho aqui, é uma proteção que ela já existe para venda, ela já existe para a máquina, né? Para atender a NR12, ela precisa já sair de fábrica adequada. Isso é fato, isso está na norma. Assim como para que eu possa vender a betoneira, eu, via de regra, deveria estar com ela adequada. Então, se eu quero vender aquela betoneira que eu tinha antes ali, o que vai acontecer com ela? Eu preciso adequar. E aí que entra um grande problema, porque ela já existe. As que vêm nova, né, já tem aí a sua adequação. Então, essas empresas que fabricam betoneira, elas também fabricam as peças de reposição e peças, inclusive, para que sejam feitas as adequações. Então, aqui tem um kit de proteção de cremalheira. Isso aqui é da... deixa eu ver qual a empresa aqui. Da Menegote. Tá? Então, olha só. A Menegote aqui traz um... Aliás, o manual da Menegote é excelente, tá? Eu gostei muito do manual da Menegote aqui, muito claro, muito preciso, demonstrando várias partes do equipamento e o que vai, né, explodindo, fazendo essa vista explodida aqui dos componentes e aqui da proteção. Tá? Então, aqui no caso ela está em 4 partes, né, e ela vem com essa proteção aqui para justamente... proteger toda a cremalheira e a parte do pinhão lá, inclusive nessa borda aqui. Claro, dependendo do tamanho da betoneira, dependendo da marca da betoneira, você tem que aí adquirir o kit correto para o seu equipamento. Tá? Na descrição desse vídeo eu vou deixar pelo menos 2 possibilidades de marca ali, um link com 2 possibilidades de marca que você pode comprar kits. Mas observe bem se esses kits são referentes à sua betoneira. Os 2 que eu vou deixar aqui são de 400 litros. Mas ali vocês podem pesquisar mais itens para fazer essa adequação. Isso a gente está falando só de proteção mecânica. Eu deixei um comando na aula anterior ali para vocês. Além disso, tá, gente? Além disso, eu vou deixar um link de um outro vídeo da própria Menegote falando como ajustar este sistema de proteção, né? Como você pode fazer os ajustes dele, e ali dentro também do canal da Menegote você vai encontrar ali vários vídeos que vão explicar melhor como você faz a instalação disso. Tá? Por que eu estou usando a Menegote? Porque foi aquela que disponibilizou as coisas com mais clareza. Tá? Então, assim, gente, o que eu tinha para vocês para hoje era isso, falar sobre a adequação da NR12, né? Especificamente quando a gente está falando de betoneira, que é importante entender um equipamento que está dentro do canteiro de obras e que causa tantos acidentes, seja ele nessas áreas físicas, mecânicas, quanto propriamente o choque elétrico. Então, várias situações a gente já falou aqui. Então, tem mais coisa para falar ainda pela frente. Talvez eu faça, talvez eu não faça outro vídeo. Isso vai depender da repercussão que isso der. Se você gostou do material que eu tenho trazido para você até agora, então se inscreva no canal,
Ative as notificações para receber. A gente está começando a trazer material para vocês, conteúdos aí, entender também as necessidades daquilo que vocês precisam. E esse canal é Educação para o Canteiro de Obras. Então tem muita coisa para a gente aprender e muita coisa para a gente ver sobre o canteiro de obras, seja com máquinas e equipamentos, seja com pessoal, seja com tecnologias. Acompanhe também a nossa parte ao vivo, chat, nossa live toda segunda-feira às 19h30. A gente se vê num próximo vídeo.